Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Assim nos diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Irmãos, vocês já tiveram a oportunidade de correr ou caminhar com muito peso, seja nas costas, seja carregando muito peso, sacolas ou algo que impedia você de prosseguir? Acho que todos aqui que talvez já erraram o time e saíram sem guarda-chuva e de a pé durante a chuva, tiveram essa experiência. Quando a chuva cai, você se molha, até o peso das roupas te atrapalha de andar. E aqui o que o autor aos Hebreus está falando é sobre uma corrida com peso. Uma corrida com peso, uma caminhada com peso. Ele está fazendo uma figura sobre como a vida cristã ela é comparável a uma corrida, usando a figura do atletismo. E essa figura ela é tão boa para mostrar como a vida cristã se dá, que ela é usada não só pelo autor aos Hebreus, mas também é usada por Paulo, uma ou duas vezes, para falar sobre como a vida cristã ela é parecida com a corrida em alguns sentidos. Nós temos um ponto de largada na nossa conversão e nós temos um alvo, que é Cristo. E aqui o autor aos Hebreus ele vai falar sobre a nossa motivação, sobre aquilo que deve nos levar para a corrida, aquilo que nos anima, que faz com que nós perseveremos, e como ele diz no final, que nós não desanimemos nem nos cansemos, mas ele também vai falar sobre os obstáculos, sobre aquilo que nos traz para trás, aquilo que retarda a nossa corrida. A linguagem usada por ele aqui é: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado, nós conseguimos imaginar aqui claramente o que ele é, e fala sobre todas as coisas que nos afastam do Senhor, sobre a mentira, sobre a ganância, sobre o ódio dos nossos corações e a imoralidade. Mas, além disso, o autor ele usa mais uma linguagem para falar de um peso. E o que seria esse peso? Nós devemos nos lembrar aqui que o autor aos Hebreus ele está falando para um público majoritariamente judeu. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por muitas vezes ainda tinham a tentação de voltar aos antigos costumes, voltar àquilo que eles conheciam antes, aquilo que era a prática de antes, e principalmente aquilo que os livraria da perseguição. Porque nesse momento os cristãos eram perseguidos, mas os judeus não. Então a tentação era uma vida triste, uma vida muitas vezes sofrida, carregando o nome de Cristo, sendo perseguido pelo Estado, ou voltar aos antigos costumes, voltar ao judaísmo e com isso ser livre da perseguição. Então, quando o autor fala de peso, ele está fazendo uma figura aqui para falar de todas as coisas que haviam ainda no judaísmo. Ele chama de peso, chama de carga e não fala que essas coisas têm alguma utilidade. Não fala que essas coisas têm ainda algum feito ou algum motivo para serem usadas. Quando o judeu recém-convertido, olha para trás e vê toda a história que se passou, o que ele tem que ver dos sacrifícios, o que ele tem que ver dos costumes e da circuncisão, não é como um caminho a se voltar, como algo para trazer para a caminhada cristã, mas o que o autor aos Hebreus está deixando claro aqui é que tudo aquilo é peso. Tudo aquilo é parafernália, tudo aquilo influenciaria na caminhada em direção a Cristo de maneira negativa. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é: quando vocês olham para os sacrifícios, quando vocês olham para essas coisas, tudo aquilo que isso vai representar na caminhada cristã é peso. Tudo aquilo que vai representar na caminhada cristã é apenas atraso. E nós também podemos notar várias coisas aqui que o autor fala que não auxiliam na caminhada cristã,
que não auxiliam na corrida cristã. E ele dá uma resposta para isso. Para tudo aquilo que eles olhavam para trás, para tudo aquilo que eles ainda queriam trazer para a caminhada cristã, como voltar à circuncisão, voltar à guarda dos dias, voltar aos costumes judaicos, o que o autor diz é não. Não é olhando para trás que vocês serão abençoados na caminhada cristã dessa maneira. Não é voltando aos antigos costumes. Mas quando o autor aqui fala para olhar para trás, ele está olhando, ele está falando de pessoas que caminhavam também para frente, em direção a Cristo. A primeira linguagem usada aqui é nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, diz respeito àquilo que ele estava falando no capítulo anterior, que era todos os heróis da fé, todos aqueles que seguiam o caminho do Senhor, todos aqueles que se dedicaram à vida do Senhor. E o autor pede para que nós olhemos para eles e para que aqui os hebreus olhem para trás, não como um exemplo de seguir a lei, mas como um exemplo de andar em direção a Cristo. A fé daqueles que vinham antes não era uma fé nos sacrifícios, mas era uma fé no Cristo que haveria de vir. As pessoas ainda acham, e ainda é muito comum essa visão, de que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas pela lei e hoje nós somos salvos pela graça. Mas isso não é verdade. Não há nenhuma diferença prática na salvação daqueles da Antiga Aliança e daqueles da Nova Aliança. Nós somos salvos em virtude de um Cristo que veio. Mas aqueles que foram salvos na Antiga Aliança foram salvos em virtude do Cristo que haveria de vir. A lei não tinha como objetivo salvar os homens, mas apontar para a impossibilidade humana de obedecer a Deus em perfeição e para apontar essa necessidade de um Cristo, de um Messias que cumprisse a lei. Então, quando nós vemos o autor aos Hebreus falando daquilo que havia passado, das tradições, dos costumes, de toda a guarda da lei, o que ele considera aquilo é como peso, é como algo que nos atrapalha na corrida cristã. E a solução que ele dá para isso, e a fórmula que ele dá para isso, para que eles sejam animados, é não olhar para trás, não olhar para os costumes, para as tradições, para as pequenas coisas, mas olhar para Cristo. Quando nós olharmos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, olharmos para aquele que está à frente e a nossa fé for inteiramente nele, aí sim nós não nos cansaremos, aí sim nós não nos desanimaremos. E se o peso para os judeus era isso, eram as tradições, eram aquilo que eles haviam deixado, eram os costumes, o que poderia ser o peso para nós? Será que não há nenhum peso, nenhuma coisa que nós nos apegamos e que na verdade nos atrapalha na vida cristã? Muitas vezes o que acontece é que aquilo que nos atrapalha, na verdade, toma o nosso tempo. Aquilo que nos atrapalha, na verdade, toma a nossa atenção. As pequenas coisas, pequenos costumes, que não são o caminho da salvação, mas que são apenas isso, peso. Hoje em dia, o que nós encontramos em muitas igrejas é uma cultura de legalismo. E o que nós encontramos muitas vezes na cultura brasileira. O cristianismo se torna uma eterna lista de não podes. Não pode isso, não pode aquilo. E o que a palavra nos ensina é que nós devemos nunca considerar aquilo que é pecado como não sendo pecado. Mas nós também não deveremos considerar pecado aquilo que não é pecado. Então, quando nós trazemos isso para a vida cristã, isso se torna um peso. Logo, não se pode ir ao cinema, não se pode escutar uma música ou outra, não se pode frequentar este lugar ou outro, mas a palavra nos chama a uma vida cristã que é uma vida de liberdade. É uma vida que vive a liberdade feliz, confiando no Senhor e agradando o Senhor. Há um caráter de Deus que é expresso a nós, há uma lei do Senhor que é expressa a nós, só que isso não se trata de podes e não pode. Se trata em viver uma vida cristã em gratidão ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao seu caráter e que traz felicidade ao Senhor, que através do nosso viver e da nossa comunhão com as nossas pessoas, nós resplandeçamos a glória de Deus, a santidade do Senhor. Mas o que o autor aqui nos fala é que muitas vezes essas pequenas coisas, nós nos apegamos a elas, trazemos elas para a nossa vida e muitas vezes o que nós vamos fazer é substituir a vida cristã por essas pequenas regras, por essas pequenas listas.
O que o autor está nos chamando aqui é para que nós não observemos a vida cristã como isso, como listas, observemos a vida cristã como apenas podes e não podes, ou que nós demos atenção a pequenas coisas, a pequenos diatribes. Muitas vezes nós vamos dar atenção a uma vontade do nosso coração, a um milindre do nosso coração, e isso nos afasta daquilo que é a verdadeira vida cristã. Muitas vezes um milindre, um pequeno probleminha vai nos afastar da vida da igreja, da comunhão com algum irmão, mas o que o autor aos Hebreus está falando é para que nós não nos apeguemos a esses pesos, a essas coisas que atrapalham a nossa vida cristã. O que vai fazer com que nós andemos, com que nós continuemos nessa corrida, é, na verdade, firmar os olhos em Cristo. O que o autor aos Hebreus nos chama é para que pequenas coisas, pesos, cargas, não sejam aquilo que conduz a nossa vida cristã. Porque, ao invés de conduzir, o que isso vai fazer é nos atrasar, nos impedir da vida da igreja, nos impedir da comunhão, muitas vezes nos impedir de aproveitar aquilo que também é obra da mão do Senhor. O caminho para a salvação, o caminho para que nós nos animemos é manter os olhos firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Convido então aos irmãos para que nós leiamos mais uma vez os versos de 1 a 3. Assim nos diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que o autor nos chama aqui é para contemplar que a vida cristã deve ser focada unicamente em Cristo. Isso trará santidade, isso trará um cuidado com todas as áreas da nossa vida, mas que nós não nos apeguemos a legalismos, a uma velha aliança, que não nos apeguemos a coisas que não nos auxiliam no caminho da fé. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes os nossos olhos focam em diversas coisas, às vezes até nas Tuas coisas, ó Senhor, e focando muitas vezes nas coisas de Deus, nos esquecemos do próprio Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a não viver uma vida apenas ativista, mas uma vida que aproveita do Senhor, uma vida que se deleita, ó Senhor, na Tua lei e no Teu conhecimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos dedicarmos na caminhada da fé, olhando firmemente para Jesus Cristo. Marca Ele nos nossos olhos, ó Senhor, e que a nossa vista e que a nossa atenção esteja voltada a Cristo, e que isso influencie a nossa vida em todas as áreas. É aquilo que nós pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Convido a nossa superintendente